amigos e minhas amigas, vamos a mais algumas considerações sobre a mediunidade. Nos deparamos com médiuns que são adeptos de um desenvolvimento mediúnico completamente espontâneo e não estudam obras literárias para evitar condicionamentos, dizem eles, e métodos doutrinários que poderiam limitar a livre eclosão da mediunidade em florescimento que eles estão percebendo. Muita atenção é necessária ao nos depararmos com esses médiuns, pois os mesmos apresentam características de rebeldia, indolência e tendência a não seguirem as diretrizes da doutrina espírita. Não podemos negar que são médiuns que alimentam a preguiça mental, o desprezo pelo estudo da doutrina espírita ou qualquer outro estudo. Não existem razões sensatas que justifiquem tamanho absurdo. Sabemos que do plano espiritual, muitas vezes, são emanados conselhos e orientações maquiavélicas, originárias de pseudos guias espirituais, semeando incongruências e, acima disso, alimentando sandices e desatinos entre os médiuns invigilantes resistentes à disciplina espiritual. Mas o seu desenvolvimento deve ser disciplinado e ter um rigoroso procedimento de experimentações que são sadias, livrando o médium das práticas e rituais desnecessários e dos exageros daquilo que podemos chamar de exótico, mantendo seu equilíbrio dentro do campo mental e do conhecimento que vai elevar a mente, direcionando-a para um processo evolutivo do espírito encarnado. Sem dúvida, existiram e existem médiuns que desenvolveram a sua mediunidade de forma livre das experimentações aflitivas, dos desenganos e das interferências capciosas dos desencarnados. Quando isso acontece, o desenvolvimento mediúnico, sem a necessidade de estudos, são encarnados com excepcional proteção espiritual, pois, sem trabalho no campo da mediunidade, eles têm uma incumbência e não uma prova. Os amigos espirituais sempre vão preferir se comunicar através de médiuns cujo desenvolvimento mediúnico se fundamentou pelo estudo da doutrina espírita com um particular estudo do Livro dos Médiuns, que é o repositório de regras sensatas, advertências salutares, que foram registradas após inúmeras experimentações mediúnicas por nosso irmão Kardec e outros estudiosos da mediunidade. O Livro dos Médiuns ajuda o progresso do candidato a médium, distanciando-o das decepções e do desperdício de tempo, o que é muito comum no desenvolvimento empírico e inexperiente daqueles que estão iniciando. Kardec estudou profundamente as características psicológicas dos médiuns e classificou-os também em conformidade com o tipo de sua faculdade mediúnica em floração, disciplinando-lhes a imaginação exacerbada das comunicações incipientes dos primeiros dias. Organizou esses médiuns em grupos e graduou-lhes a capacidade de realização, selecionando os médiuns positivos, calmos, seguros, devotados, coerentes e modestos daqueles que são improdutivos, lacônicos, nervosos, inseguros, vaidosos ou preguiçosos. O campo da mediunidade é como uma floresta espessa e impenetrável para os médios iniciantes, incipientes, e não podemos deixar de apontar sobre as contradições mediúnicas de adentrar essa floresta
da mediunidade quando já existe um caminho mediúnico largo e já traçado com a literatura espírita existente, em particular a obra codificada por Kardec, oriunda da espiritualidade. Médios incipientes que teimam em atender ao imperativo intrínseco de sua mediunidade em floração, sem aliar esse desenvolvimento ao conteúdo doutrinário e moral da doutrina espírita, está apontando para uma conveniência espiritual e uma simpatia da sua própria alma, que vai levá-lo a empreender o seu desenvolvimento mediúnico em ambientes que possuem características diferentes das regras especificadas por Kardec. Aqueles que se colocam ao aprendizado mediúnico, mas desconsideram a base do desenvolvimento mediúnico ensinado no Livro dos Médiuns, estão contrariando e se equivocando no seu próprio crescimento no quesito da mediunidade. É importante estar atento, porque nós sabemos que não se justifica que candidatos ao desenvolvimento mediúnico prefiram o empirismo, o acaso, isto é, a experimentação aleatória levado por achismos, quando já existe o Livro dos Médiuns, em que a sensatez, a experiência, a seriedade de Kardec já filtrou as práticas mediúnicas das fórmulas improfícuas, das crenças supersticiosas, apontando com sua bússola de pesquisador o norte para o desenvolvimento seguro, equilibrado dos médiuns em estágios iniciais de sua mediunidade, que está florescendo e em crescimento. Assim, é importante que não basta procurar a casa espírita para desenvolver ou disciplinar a mediunidade, mas é importante seguir, estudar a doutrina espírita para enriquecer, fortalecer, limpar a mente daquele que é candidato a médium, para abrir-se de forma disciplinada e equilibrada toda essa jornada pelo campo maravilhoso da mediunidade e da lida, do trato com a espiritualidade. Não é possível que pessoas que procurem as casas espíritas sérias para entenderem o que está acontecendo com elas se recusem a estudar a doutrina espírita. Não terá um futuro mediúnico dos melhores. Paz, irmãos.